Black or White foi um dos maiores sucessos de Michael Jackson. Mas você sabia que a música é uma resposta às críticas por ele ter ficado branco? E já se perguntou por que Macaulay Culkin e os Simpsons aparecem no clipe? Se quer saber tudo isso e como Michael mudou de cor, fica com a gente até o final, que separamos 20 curiosidades sobre a música, a letra e o clipe que você provavelmente não sabia. Eu sou o Guilherme. E eu sou Ingrid. E você está no canal Decifra Hits. A mensagem por trás da música. Black or White foi o primeiro single do álbum Dangerous, lançado em 91. E naquela época, Michael Jackson já havia se tornado uma figura mitológica no mundo da música, principalmente devido ao sucesso absurdo dos seus álbuns anteriores, o Bad e o clássico Thriller, que revolucionou a indústria musical e garantiu ao rei do pop uma legião de fãs fervorosos ao redor do mundo. Porém, ao mesmo tempo que Michael era idolatrado, ele também sofria duras críticas e ofensas de parte do público e da mídia, que o acusavam de racista e de renegar a própria cor. E é justamente esse um dos motivos que levaram Michael a escrever e lançar a canção Black or White, já que ela serviu como uma resposta a todas essas acusações, trazendo uma mensagem de igualdade e respeito à diversidade étnica e cultural. Michael rompeu com seu produtor. Quem já assistiu nossos outros vídeos sobre o Michael sabe que o seu produtor, Quincy Jones, costumava tentar vetar suas melhores músicas, mas dessa vez foi um pouco diferente, já que, após ele também ter implicado com Smooth Criminal, Michael encerrou sua parceria com Quincy e decidiu procurar outro produtor para trabalhar com ele em Black or White, Bill Bottrell. Esse cara foi extremamente importante para Black or White, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Guns N' Roses participou da música. Um dos elementos mais memoráveis da canção é o icônico riff de guitarra. Muitos acreditam que foi Slash, o guitarrista do Guns N' Roses, o responsável por esses acordes, mas na verdade foi o próprio produtor Bill Bottrell que criou e tocou esse riff. Slash participou sim da música, mas ele toca apenas a guitarra na introdução do clipe, simulada por Macaulay Culkin. Quem cantou a parte de rap na música? Outra parte icônica são os versos de rap, que também são interpretados por Macaulay Culkin. Mas você já se perguntou quem é o rapper por trás dessa voz? Quando Michael e Bill Bottrell estavam trabalhando nessa canção, eles queriam desconstruir padrões e criticar o racismo e o preconceito. E qual o melhor gênero musical para fazer isso do que o hip hop? Bottrell então sugeriu a Michael convidar um dos maiores nomes de rap da época para escrever e gravar esse trecho, o LL Cool J. Infelizmente, a parceria não rolou, e como eles estavam ficando sem tempo, Michael começou a pensar em desistir da ideia. E com medo disso acontecer, Bottrell escreveu, gravou e editou a parte do rap para mostrar para Michael o quanto ficaria legal. O que ele não esperava é que Michael iria gostar tanto da versão que seu produtor gravou, que insistiu para mantê-la na faixa. E, portanto, é o próprio Bottrell que ouvimos fazendo rap nessa música. Sabia dessa? Comenta aí, hashtag que a gente vai te dar um coraçãozinho. Michael gravou essa música 100 vezes. O processo de criação de Black or White não foi nada fácil. Perfeccionista do jeito que Michael era, foram necessários 18 meses de trabalho desde a ideia da música em 89 até o lançamento em 91. Michael queria garantir que sua música ficasse impecável e, portanto, ele gravou mais de 100 vezes sua parte da canção para no final escolher o melhor take. E sabe o que é mais surpreendente? O primeiro take foi o que ele e todos da equipe gostaram mais, e foi o que ficou na versão final. Curiosidades escondidas na letra. A mensagem da música é simples, respeito às diferenças, mas separamos alguns trechos legais com referências que você pode não ter sacado. Levei minha gata pra balada no sábado. Cara, essa mina tá com você?
Sim, somos um e somos iguais. Um claro apelo pela aceitação dos relacionamentos interraciais, que ainda hoje são vistos por muitos como algo errado. Michael acreditava que o amor não escolhe cor. Colocaram a minha mensagem no jornal de sábado. Eu tinha que mostrar para eles que eu não fico para trás. Michael faz referência ao jornal The Sun, um dos responsáveis por ridicularizar a imagem do rei do pop nos anos 90. Aqui, ele prevê a sua música fazendo sucesso e o próprio jornal que o criticava tendo que exibir as suas mensagens de igualdade e respeito. A letra tem mais referências ocultas que se conectam com o icônico e revolucionário clipe de Black or White. Então, bora conferir as principais curiosidades dessa obra de arte. Bateu um recorde que ninguém conseguiu quebrar. Com 6 semanas de produção e com um custo de mais de 4 milhões de dólares, o clipe, digno de Hollywood, bateu um recorde impressionante no seu lançamento. O curta, que estreou no dia 14 de novembro de 91 em 27 países, acumulou mais de 500 milhões de espectadores simultâneos logo na sua estreia, um recorde que se mantém até hoje. Desvendando as cenas do clipe. O clipe se inicia com uma noite comum de uma típica família norte-americana de classe média. A princípio, parece que não há nada importante nessas cenas, mas logo percebemos que Michael está satirizando a família tradicional americana dos anos 90, a mesma sátira que deu origem ao seriado dos Simpsons, o que explica as diversas referências ao desenho nesse clipe. O ator George Wendt, que atuou em Dennis o Pimentinha e em Os Batutinhas, faz o papel do pai, que está na sala assistindo beisebol. A mãe, interpretada pela atriz Tess Harper, está lendo um tabloide, enquanto o filho, interpretado pelo ator mirim Macaulay Culkin, que tinha 11 anos na época, está escutando música no andar de cima. A casa dessa família forma uma bolha confortável que isola os familiares, tanto um dos outros, quanto da realidade do mundo exterior. Curiosamente, o volume da música é a única coisa que rompe essa bolha, e acaba irritando o pai, que avança para o quarto do filho e começa a gritar com ele. Essa é a representação de uma típica cena de rebelião no melhor estilo rock and roll, e foi inspirada num videoclipe da banda Twisted Sisters. All right, mister, what do you think you're doing? I wanna rock. Já o quarto do menino branco é repleto de pôsteres de astros negros, como Magic Johnson, Michael Jordan e, é claro, o pôster de Michael Jackson, que cai no chão e quebra quando o pai escancara a porta para brigar com o filho. O garoto responde descendo para a sala e montando um mega sistema de som, ligado no amplificador com os níveis alto, mais alto e tá maluco. Ele toca a guitarra tão alto que o pai é lançado direto para o espaço sideral, uma clara referência ao filme E.T. de 82. O pai então aterriza com sua poltrona no berço da civilização humana, a África. E agora, afastado da sua bolha de conforto, ele passa por uma verdadeira sessão de reeducação cultural, assistindo um espetáculo onde pessoas de diferentes culturas e etnias dançam ao som da mesma música, Black or White, que por si só já é um híbrido de diversos gêneros musicais, o rock, o pop e o hip hop. Diferente do pai, que é estático, Michael Jackson surge e se demonstra dinâmico e pronto para se incluir e interagir com qualquer cultura e etnia, desde guerreiros da tribo Zulu africana a dançarinas tradicionais da Tailândia, nativos americanos das planícies californianas, dançarinas de Odissi da Índia e russos dançando Hopak, uma dança típica dos ucranianos. Michael incorpora elementos de cada uma dessas culturas em seus passos de dança, demonstrando que a música pode ser um elo que liga cada uma delas. A atmosfera de paz e tranquilidade é rompida na ponte, quando Michael aparece envolto por chamas e cantando gritos de resistência. Aqui, ele faz referência ao grupo supremacista branco Ku Klux Klan, que costuma esconder seus rostos atrás de panos, ou seja, de lençóis. Nessa parte, a música muda para o som pesado da guitarra de Tim Pierce, que já revelou em seu canal do YouTube que Michael o procurou para incluir uma parte de heavy metal em Black or White que lembrasse a música Dr. Feel Good, da banda Motley Crue.
Aqui vemos a representação de monumentos de diversos países, indicando um novo mundo onde não há fronteiras, o que transmite uma mensagem de união, liberdade e igualdade. Mas, sem dúvidas, um dos pontos mais revolucionários do clipe foi a sequência de rostos de diversas etnias se transformando. Com a tecnologia da época, aquilo era algo surreal e só havia sido feito em megaproduções de Hollywood, como em Exterminador do Futuro 2, que saiu naquele mesmo ano. Em uma das cenas, vemos a jovem Tyra Banks, de 17 anos, que na época foi escalada apenas por acaso, mas ninguém sabia que ela se tornaria uma das maiores supermodelos da história. Já no final do clipe, aparece uma pantera andando pelo set de filmagem e logo depois, ela revela ser o próprio Michael Jackson. A cena foi uma clara referência ao Partido dos Panteras Negras, fundado em 66 e que virou um símbolo de resistência e empoderamento negro. Em seguida, Michael inicia um estilo de dança muito mais brusco e agressivo. Ele dança enquanto destrói garrafas, carros e janelas. Essa parte do clipe recebeu muitas críticas, pois muitos consideraram que ele estaria incitando a violência, a depravação e a depredação. Nessa entrevista, ele explicou qual era a sua real intenção com essas cenas. I want to do a dance number where I can just let out my frustration about, injustice and prejudice and racism and bigotry. And within the dance, I just became upset and I let go, and that's what happened. No entanto, a justificativa não convenceu a todos. Michael foi tão criticado que ele teve que remover essas partes do clipe por quase 10 anos. Em 2001, ele relançou essas cenas reestilizadas com computação gráfica, onde foram colocados símbolos racistas nos objetos que ele quebrou, como uma forma de deixar mais óbvio o motivo da revolta. No final, ele volta para sua forma de pantera e vemos que Bart Simpson estava assistindo ao clipe. E assim como o pai do início de Black or White, Homer também se irrita com o filho e manda ele desligar a TV. Michael então aparece novamente com a frase: "Preconceito é ignorância". Apesar da nobre intenção do rei do pop ao lançar essa música, ele continuou sendo alvo de ataques da mídia, que alimentava rumores de que ele era louco e de que não aceitava ser negro, e por isso estaria se transformando. Michael era extremamente tímido e reservado, e evitava comentar sobre a sua vida particular. Foi apenas 2 anos após Black or White, numa entrevista com a Oprah, que ele resolveu se abrir e revelar ao mundo o motivo de sua tão comentada transformação. Eu tenho uma doença que destrói a pigmentação da minha pele. É algo que eu não consigo evitar. E quando as pessoas inventam histórias de que eu não quero ser eu mesmo, isso me machuca. A doença que Michael se referia era o vitiligo. Pessoas com essa condição não costumam ter prejuízos de saúde, mas as manchas na pele podem afetar a autoestima do portador. Michael já era extremamente perfeccionista e bastante complexado com sua aparência, muito provavelmente devido à sua infância conturbada com abusos psicológicos de seu pai, que o agredia, pressionava e humilhava o seu talento e a sua aparência. Acredita-se que esse seja o motivo de ele ter buscado procedimentos estéticos, cremes e medicamentos para evitar ficar com as manchas do vitiligo, acelerando a despigmentação da sua pele por completo. Mas apesar de tantas dificuldades e críticas, Michael sempre se mostrou gentil e cordial com todos que cruzaram o seu caminho. E, sem dúvidas, merece ser lembrado não pelas polêmicas infundadas, mas sim pelo quanto ele deixou o mundo muito mais iluminado com sua arte e presença, sendo muito querido por milhões de fãs ao redor do mundo até hoje. Se você gostou desse vídeo, peço apenas que deixe um like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma análise musical. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ficar com a gente e até a próxima!